A tua graça que me basta. Sem você não sei pra onde. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Que adianta eu ganhar o mundo e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eita Jesus, maravilhoso és tu, glória a Deus. Glória a Deus, santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Oh, maravilha de Deus. Tua presença é que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor?
estava falando sobre ele. E agora nós vamos explanar esse Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Qual é o desejo do teu coração? Qual é o desejo que tu tem no teu coração? Pastor, eu tenho vontade de ter um carro, tenho vontade de ter uma casa, tenho vontade de passar na faculdade, tenho vontade de ser. Qual é o desejo? Mas ele está dizendo: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Espera lá, quando se fala em desejo, desejo é o que? Vontade. Uma vontade imensa, uma vontade grande de ter algo, uma vontade que arde dentro da alma de possuir ou de ter algo, a ponto de atingir o próprio coração, que se torna em Deus. Aí o próprio Deus vai dizer: agrada-te nele. Mas o que é se agradar ao Senhor? O que é verdadeiramente se agradar? É simplesmente nós dizermos: Senhor, eu vou fazer tudo aquilo que te agrada. Não, irmão. Ele está dizendo agora ao contrário: é nós que temos que se agradar nele. E qual é o significado de nós se agradarmos neles? Como? Hein? Descansar. Mas será que é descansar somente? O que é então esse agrada-te nele? Oi? Angélica quer responder. Primeira coisa aqui, a palavra agrada-te no Senhor não é só gostar de Deus, não. Eu gosto de Deus. Não é simplesmente esse gostar de Deus, irmão. Por isso que no hebraico a palavra gostar, a palavra agrada-te, diz se deliciar-se. Você vai comer uma comida que você ama, aquela comida mais gostosa que você ama. Quando você pega aquela comida, eu vou conjecturar de uma forma bem mais ampla. Eu ia falar que você pega aquela comida que você mais gosta e deixa bastante comida, né? Se ou não? Eu vou colocar numa forma mais assim, convincente. Você pega aquela comida que você mais gosta, aí você recebe só um pouquinho dela. E fazia tempo que você não comia aquela comida, mas é aquela comida que você mais ama. Você vai chegar a comer só de uma vez? Você vai se deliciar com ela. Misericórdia, Jesus. Conheço meia dúzia que vai comer só de uma vez, mano. Pastor Rodrigo repreende. Você vai pegar. O que é isso, Jesus? Vai pegar aquela comida, vai se deliciar-se nela, sim ou não? Ela é uma delícia para você. Então a palavra em hebraico está dizendo deliciar-se. Ou seja, ver que Deus verdadeiramente, em ponto de vista humano, Ele pode não ser nada, mas em ponto de vista espiritual, Ele é e continua sendo algo que nos traz. Vou colocar de uma forma bem clara aqui. Acabei de colocar uma suposição sobre a comida. Você vai se deliciar sobre a comida. Quando você está na presença de Deus, a mesma forma Ele vai trazer uma delícia para a tua vida. Algo que você possa gostar. E algo que você possa se deliciar, ou seja, se agradar, se alegrar. Se a pessoa te dá uma comida que você mais gosta, você vai ficar triste? Você vai ficar triste? Você vai se alegrar? Por isso que quando desagrada do Senhor, é ter a satisfação de estar na presença dEle. É ter alegria, como Davi dizia, me alegrei que me convidaram para ficar do Senhor. É ter aquela satisfação imensa de dizer: hoje eu vou ao encontro do meu Pai. É quando nós vamos orar e saber que nós vamos nos encontrar, nos trancar no quarto e dizer: hoje eu vou conversar com o meu Pai. Só que não é uma conversa qualquer. É uma conversa na qual vai muitas das vezes te levar ao alto delírio de tão gostoso que é conversar com Deus. É esse agrada-te dele que ele está falando. É saber que hoje não vou falar com ninguém, vou te ligar, senão vou tirar tudo, porque esse tempo é dele. Eu preparei para Ele. Eu quero conversar com Ele. Eu quero sentir a presença dEle. Eu quero ficar com Ele. Não me importa nada, que me importa
neste momento é Ele, não precisa de ninguém. Por isso que o agrada-te do Senhor não é algo superficial, irmão. E não é uma coisa qualquer. É algo verdadeiro que tem que ser espontaneamente, sai de dentro de nós. Não é algo que tem que ser forçado. Ter Deus como prazer não pode ser forçado. Se eu não vou para a igreja porque hoje eu vou ter que cumprir o protocolo de ir para a igreja, eu vou ter que estar lá, não. É sair da sua casa e dizer: hoje eu vou ao encontro do papai. E lá eu vou chegar, eu vou adorar Ele na beleza da sua santidade. Você está entendendo? Por isso que quando nós vamos pegar o contexto, nós vamos ver algo surpreendente na qual vai falar. Só que primeiramente nós estamos falando sobre agradar-se a Ele. É encontrar-se com Ele com alegria. Não, hoje eu estava lá na empresa, meu irmão, foi só problema. Eu saí cabeça quente, só que agora eu vou deixar meu problema lá. Porque eu vou ao encontro daquele que resolve o problema e ainda me traz alegria. Eu vou ao encontro daquele que vai quebrar tudo aquilo que eu trouxe de mal, raiva, energia negativa, e vai trazer uma positividade para a minha vida. É olhar para Ele e dizer: eu sou completamente dependente, 100% dependente. Não tem 99, é 100% dependente de Ti, Senhor. Por isso eu tenho a satisfação de estar contigo. É por isso que quando nós orarmos, nós não temos que ter essa ideia que nós temos que só orar na igreja, só orar em casa. É o dia todo. Você está fazendo alguma coisa, você está orando, você está fazendo alguma coisa, é falar com Deus. A vida toda nós temos que falar com Deus, mas muitas das vezes nós já não só falar com Deus lá, não, agora eu vou adorar. Aleluia. Mas todo dia tem que ter a satisfação de estar falando com Ele. Quando verdadeiramente Ele vê que nós temos prazer, olha, quando verdadeiramente nós vemos Ele olhar para nós e ver que nós temos prazer nele, que nós temos gratidão nele, olha só como é que funciona. O nosso coração vai logo mudar. Como assim? Nós temos uns desejos malucos, meio complexos aí. E a maioria dos desejos que nós temos, além de ser maluco, meio complexo, é confuso. Por quê? Porque numa hora a gente quer uma coisa, na outra hora o nosso coração deseja outra coisa. Já não quer mais aquilo. Já está desejando outra coisa. Então nossa mente é muito complexa, né? Nós mudamos de pensamento, nós mudamos de ponto de uma hora para outra. Você está entendendo? Só que quando nós nos agradamos no Senhor, nós entregamos a nossa vida para Ele verdadeiramente, Ele vai colocar outros tipos de desejos. E os tipos de desejos que a gente vai ter no coração, todos os desejos vão agradar Ele. E Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. Quem está entendendo? Se nós temos aquele desejo bizarro, Ele vai tirar aquele desejo do nosso coração e vai colocar outro. E nesse mesmo momento Ele vai satisfazer. Quem não tem desejo de ser rico, só que Ele já vai colocar o desejo mais de ser rico. Ele vai colocar o desejo de ser próspero. Porque rico é uma coisa, próspero é outra. Como assim? Porque a prosperidade ela te traz saúde, felicidade, alegria e finança. A riqueza te traz finança. Somente isso, mas a alegria e a felicidade não te traz. E nem descanso. Então quando tu tem esse desejo de ser rico e te entregas totalmente para Deus, Ele vai tirar esse desejo do teu coração e vai te colocar o desejo de prosperidade no teu coração. Aí vai ser diferente. Aí você vai estar se agradando dele, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Mas entenda, irmão, para Ele satisfazer o desejo, nós temos que nos agradar nele, ver que verdadeiramente Ele é um Deus. Nós não temos que vir para Ele por obrigação. Não esquece que Deus não é obrigação. Deus é satisfação. Aleluia. Glória a Deus. É uma satisfação e um privilégio. Você tem uma satisfação eu poder falar o teu nome e o privilégio de poder te servir, além de tudo, como filho e não como servo. Porque tu não poupaste teu filho somente para me adotar como filho. E hoje eu posso te chamar de pai. E ter a intimidade de te chamar de pai. Aleluia. Você imagina você botar a cadeira como foi o outro dia que ele disse: pastor, eu botei a cadeira aqui e comecei a conversar com Deus 3 horas da manhã. Não é pensar que às vezes eles acham que está falando, não, que às vezes é o Espírito falando mesmo. Mas entenda uma coisa: a
agrada-te do Senhor é você olhar para Ele e dizer: não posso ficar um minuto mais sem falar contigo, Senhor. Isso agrada-te. Não posso, Senhor, ficar mais um minuto sem falar contigo. Se eu ficar um minuto sem falar contigo, eu morro. Ainda que seja uma linguagem figurada, ainda que ela não seja literária, seja figurada, para você falar: se eu não falar contigo, eu morro. Morro por dentro, porque a minha satisfação está. Então esse auto-entendimento, Deus tem que olhar para nós e dizer: agora sim, meu filho, agora sim, meu filho, o desejo do teu coração. Vamos lá. Quem foi o homem que disse assim: segundo a minha palavra não vai chover? Acho que foi 7 anos, não foi? Ele não falou segundo a palavra de Deus, ele falou segundo a minha palavra. Quem se lembra? Elias, segundo a minha palavra. Mas por que ele falou isso? E porque Deus satisfez o desejo do coração dele, que não chovesse mesmo ali. E por que Deus satisfez o desejo do coração dele? Tem apenas uma coisa. Eu já ensinei para vocês. Sempre falar para Deus: Deus, alinha o meu coração com a tua vontade. Alinha os meus pensamentos com os teus pensamentos. E Elias andava com seu coração na vontade de Deus, era alinhado com a vontade de Deus. Os seus pensamentos eram os pensamentos alinhados com os pensamentos de Deus. E quais são os meus pensamentos e os teus pensamentos hoje? O que nós fazemos para verdadeiramente ele olhar: ele está se agradando em mim, ele tem prazer em mim, ela tem prazer em chegar na minha presença. O interessante, irmão, que ele vai tirar esse desejo louco, que muitas das vezes permanece e não traz confusão, e colocar um desejo verdadeiro, para que a gente venha verdadeiramente conseguir algo com ele. Mas nós estamos falando de algo que pode mudar a nossa própria história. E preste atenção que não depende de Deus. Quando fala se agrada-te do Senhor, não está dependendo dele. Nós nos agradamos dele porque Deus não tem que provar nada para ninguém, irmão. Deus não tem que agradar ninguém, porque ele continua sendo Deus. E nós que temos que agradar a ele, mas ele não tem que agradar a ninguém. E nós temos que ter a satisfação dele. Quem está entendendo? Mas vamos lá. Você sabe quando a Bíblia é chamada? Glória a Deus. Você sabe quando haver a chamada para ir para o culto? Sabe por que ele vai dizer minha alegria quando me convidaram para ir à casa do Senhor? Porque tipo assim, quando tu vê vamos supor aqui, ó, você vai andando numa rua e um certo lugar está falando já. Tá? Você enxerga lá, eu acho que vamos supor assim, um cordão de ouro. Aquele cordão de ouro vai brilhar nos teus olhos. Aleluia. Se ou não? Vai brilhar nos teus olhos. É da mesma forma era Davi, quando falava para Davi na casa do Senhor, quando ele ia encontrar o Senhor, os olhos dele brilhavam. Porque ele tinha a satisfação, a alegria que ele ia encontrar com. Só que ele orava todo dia. Só que agora é diferente. Ele orava todo dia em uma intimidade, mas agora ele vai adorar coletivamente. Porque ali ele está sendo o adorador e agora ele vai ser o corpo de Cristo. Lembra-se quando a igreja está reunida, ela é corpo de Cristo. Está abaixo? Glória a Deus. Ah, tá. Estou para cá para ver se eu escuto. Lembra-se que quando a igreja está adorando, ela é o corpo de Cristo. E a igreja, ela vai estar unida. Então Davi olhava para si mesmo, seus olhos brilhando, quando ele na presença de Deus: agora eu vou, junto com meus amados irmãos, adorar ao Senhor. Quem está entendendo? Então você tem que entender que essa satisfação, que esse agrada-te do Senhor, não vai partir do Senhor. O Senhor não vai descer do céu para botar no nosso coração e implantar. É nós que temos que implantar dentro do nosso coração.
Então vamos lá. Logo no versículo seguinte vai dizer aqui, ó, agrada-te o Senhor e satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Espera lá, qual é esse o mais ele fará? O desejo do teu coração, mas espera lá, o desejo do teu coração é um desejo louco? É um desejo que vai te trazer problema? Porque eu acabei de explicar que realmente nós temos um desejo louco. Nós toda vez, calma, Paulo, dá no no espírito. Fica calmo, fica na calma, não vai ninguém. Então quando nós trazemos esse desejo louco, que às vezes arde pelo nosso coração, nós, muitas das vezes nós não consultamos Deus, nós não queremos saber de Deus. Nós queremos uma coisa, queremos, põe na cabeça e pronto, e é isso e pronto. E às vezes quando nós nos agraciamos na presença do Senhor, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos até a presença do Senhor dizer, Senhor, essa é a tua vontade, esse meu desejo é um desejo superficial que vai me trazer problema lá na frente, ou vai me trazer alegria? Então é isso que o salmista estava falando. O próprio Davi, ele escreveu esse salmo pensando nisso, porque ele estava mostrando que nós temos um desejo meio maluco, doido da cabeça, que lá na frente depois a gente se arrepende. Então ele queria botar o desejo no coração nosso, que nós não viéssemos nos arrepender depois. Quem está entendendo? Por isso que ele diz, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Pergunta o teu coração que quer esse desejo, que eu te boto nesse outro aqui. Porque esse outro aqui vai te trazer alegria, vai te trazer satisfação, vai te trazer paz e não perturbação. Quem está entendendo? Por isso que quando ele vai dizer, entrega o teu caminho, o Senhor confia nele, quando ele vai falar, e o mais ele fará, sempre ele fala algo antes, para que você venha receber depois. Mas ele fala algo em termos de mudança. Entendeu? Olha, no versículo 4 fazia, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Mas primeiro ele disse, agrada-te do Senhor. Agora no versículo adiante, no versículo 5 vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Peraí, já disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Aí depois ele vai falar, mais ele vai falar, mas primeiro ele te colocou uma proposta ali para ti, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fala. Quem está entendendo? Ele só disse que o mais ele falar, porque primeiro ele colocou uma condição. Só que essa condição não te obriga a nada, irmão. Você não é obrigado a cumprir essa condição do Senhor. Ele apenas te colocou uma condição se tu quer viver uma vida com Ele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fala, ele te colocou uma condição. Não te obrigando a nada. Ele não te colocou uma obrigação. Lembra que ele não te coloca obrigação. Ele fala, tu quer que eu te dê? Quer que te abençoe? Fora isso, ele não te obriga a nada. Você escolhe o que você quiser. Mas lembra-se que é tudo aquilo que você planta, daquilo que você planta, você colhe. Entenda uma coisa, a maioria das vezes você vai ver Deus descendo fogo do céu, arruinando Sodoma e Gomorra, arruinando o povo todo. Só que a maioria das vezes você não vai ver Deus fazendo isso. Por quê? Porque nós somos escravos das nossas próprias escolhas. Se nós escolhemos bem, nós vamos viver bem. Se nós escolhemos mal, nós vamos viver mal. Se nós plantamos boas coisas, nós vamos escolher boas coisas. Mas se nós plantamos boas coisas, nós vamos escolher boas coisas. Nós somos refém, escravos de tudo aquilo que nós plantamos. E às vezes nós pensamos que é castigo de Deus. Não. Se a tua consequência, se tu plantou bondade, a tua consequência vai ser colher bondade. Então tudo tem uma consequência, tanto para o mal quanto para o bem. Quem está entendendo? Aleluia. Então vamos lá. Por isso que diz aqui assim, ó, é escolher passar tempo com Deus, não por obrigação, mas porque você realmente quer. O que é escolher passar tempo com Deus, irmão? Eu coloquei uma frase lá no grupo, eu nem me lembro que era, vai sair da minha cabeça na hora. Mas tinha mãe dando ver aqui. Quem tem o grupo aí? Que eu não vou tirar daqui. Aquilo ali vai passando na minha cabeça, eu vou escrevendo de maneira assim que vem a inspiração para descer daqui.
Vivemos tempos difíceis, tempo esse que chegou, o amor de muitos se esfriaram e a obra já não faz parte das suas prioridades. Deus ficou em último plano, mas vai chegar a hora, e isso é certo, de quando a dor atacar o sofrimento, o afligir, aí sim Deus vai ser prioridade. É a hora que a gente mais ora, que mais fica passado 2 horas, 3 horas, 1 hora, a noite toda dia orando, a gente ora. Por que a gente consegue no momento da aflição, no momento do problema, no momento do sofrimento, no momento da alegria, a gente não consegue ser? Esse momento tinha que ser melhor. Porque no momento que passa tudo, parece que ataca o sono, ataca a preguiça, e já quem orava 2 horas já ora 2 minutos. Mas ataca o problema, às 2 horas volta, às 3 horas volta, é porque falta essa satisfação, Senhor. Lembra-se que a gente não tem que buscar a Deus porque Ele pode nos dar alguma coisa. Nós temos que buscar a Deus porque Ele é Deus, Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós temos que buscar a Deus porque Ele é Deus, não porque nós queremos alguma coisa apenas por interesse. Mesmo nós sendo interesseiro, Ele dá a bênção do mesmo jeito. Oh, Deus maravilhoso. Ele vai lá, o povo interesseiro. Mas é assim. Estou falando mal porque eu estou incluindo todos nós. Por isso que quando tem coisas que a gente deseja tanto, almeja tanto, ele não consegue, ele vez olhar para mim, será que é isso que tu quer lá na frente da tua vida? Ou então, se tu quer que eu satisfaça o desejo do coração, mas tu não satisfaz o meu, tu não te alegra na minha presença. Quando tu chega na minha presença, só é para pedir, parece tempo do Socorro da Damião, cara de criança, aparece! Chegou lá só para aquele bombom. E vai embora. Quem está entendendo? Mas é isso que está acontecendo. Se nós chegarmos na presença do Senhor, porque nós temos a satisfação de estar com Ele, a satisfação de adorar Ele, a satisfação de sentir a presença dEle, o rumo da nossa vida vai começar a mudar. Agrada-te do Senhor, não é Ele, eu vou agradar a Ele. É Ele que tem que nos agradar sem provar nada para ninguém, porque não precisa. Porque nós temos a satisfação de estar com Ele. Quem entendeu? Vamos lá. Só tem um capítulo aqui. Vou passar lá aqui para o versículo 7, para o versículo 6 aqui, para você entender mais ainda. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrite por causa dos homens que prosperam em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus desígnios. Quando se fala em descansa do Senhor, é autoconfiança que nós temos que ter nele. Qual é essa autoconfiança? Lembra-se que agrada-te do Senhor, porque nós vamos se agradar do Senhor, agora entregando o nosso caminho aí. Agora sim tem que ter a confiança. Antes de chegarmos à confiança, nós temos que ter a satisfação. Por isso que muitas das vezes aquela confiança no Senhor a gente não tem. Por isso que no momento do problema aparece assim que a fé some. É aquilo que eu falei, por quantas pessoas eu já orei e Deus já tirou da onde? Do CTI, foi ou não foi? E quando chega com alguém de nós, quer comigo ou quer que tá, rapaz, a fé se abala. Quando é o problema com nós, a nossa fé se abala. Mas quando é com os outros, a nossa fé não se abala a ponto de levantar até defunto a nossa oração. Sim ou não? Mas quando se trata com nós, o negócio pega, não funciona, as estruturas se abalam, a fé se abala e o medo chega. Quem tem medo de morrer? Não, ninguém está com o papai. Quem tem medo de morrer? Você tem medo de morrer? Não quero que você jogar embaixo do mundo. Aí também, senhor também, né? Está pegando pesado. A gente não tem medo de morrer, mas também a gente não vai atrás da morte, né? Irmão, ainda que não diga, todo ser humano praticamente tem. Sabe quando eu vejo o ser humano que não tem medo de morrer, sabe quando eu vejo? Ele já está lá com seus 70, 80 anos. Tem na beira da morte, se me levar, todo velho fala, estou louco. Pode me levar, amanhã ainda vou ficar pelas minhas câmeras. É só a hora que eu vejo que o ser humano não tem medo de morrer, quando está bem velhinho, mas quando está novo. Diz que não tem medo, mas se pegar o negócio. Ai, Senhor, tem misericórdia, Jesus. Pelo amor, corre para os pés do papai, sim ou não?
Quantos tiveram medo de correr e não correram para o pé do papaizinho? Eu fui o primeiro. Eu sou diferente. Por quê? Porque nós temos que ver, irmão. Tem uma coisa, quando fala sagrado assim, olha só. Eu vi uma velhinha hoje falando numa cena, por que tem gente que não é curada? Ele mesmo não consegue ser curado. É porque não se expõe para Deus para fazer algo. O que é se expor? É dizer, Senhor, me rendo a Ti, me entrego a Ti, te dou a Ti. E quando ele olhar que aquilo ali é verdadeiro, ele vai lá e cura. Mas quando ele olhar que aquilo ali não é verdadeiro, ele só quer a cura, depois que ficar bom, já não quer mais saber, já esquece, já não ora, já não tem mais intimidade comigo, já não conversa mais comigo. Quem está entendendo? Quem quer só ver isso aqui? Fala a verdade. Olha a gente que eu quero, a gente já falou. Quero saber quantos anos o senhor tem mesmo. Hã? Quantos anos o senhor tem mesmo? Eu? Sim. Tenho 47. Tá jovem, tá jovem. Os 80, você não pode me levar. Ainda tem muito para fazer a obra, você não pode agora. Quer mandar na vontade de Deus? O que é descansar no Senhor? Já pensou? Tu tá cheio de problema. Aí o Ciro está pegando fogo, tu vai dizer, eu vou descansar no Senhor quando não faz sentido. Quando nada faz sentido na tua vida, tu vai descansar. Como? É fácil? Não me diz é fácil? Tu olha assim, nada faz sentido, como diz aqueles camaradas, ela vai me enforcar, tu vai subir. Nada mais está fazendo sentido, eu vou descansar no Senhor. É nessa hora que Ele quer, que a autoconfessão dele, entendeu? É quando nada está fazendo sentido na minha vida, que eu vou direcionar o sentido para a minha vida que é. Porque quando nada faz sentido, nós temos que perceber que Ele é o sentido da nossa vida. Só que muitas das vezes as pessoas escolhem outro rumo. Se eu não tirar essas próprias vidas, não nada faz sentido, acabou aqui, não tem, tira a sua própria vida. Não é isso que Deus quer. Ele quer que no momento que você acha que nada faz sentido, olha aí com todos os sentidos da sua vida. Vamos lá. Quando é que essa intimidade, esse agrado do Senhor chega na nossa vida? Quando é que ela vai se perdendo? Primeira coisa, a gente já não ora mais, já não lê mais a Bíblia, já não conversa, já não adora. Se ler a Bíblia todo dia, agora ler toda semana, ou então todo mês, ou então todo ano. Já não é todo dia não. Eu pensei que ela ia falar eu. Eu estou lendo. Ela apontou pro meu marido. Vai ler. Ela vai ler, vai ler. Tem misericórdia. Não, mas é toda a Bíblia uma vez por ano que ela lê. Não é um versículo. Oh, glória. Então eu vou botar todo dia para pregar. Essa é uma das coisas que vai trazer esse agrado aqui no Senhor. Por isso que aquele pensamento ruim vive o tempo todo na nossa mente, é porque se a gente não orar, não ler a Bíblia. E outra coisa, a adoração não é somente na igreja, é adorar o tempo todo. É viver a adoração e ver conversa com Deus. Eu tenho o costume de toda vez ficar em conversa com Deus, a minha esposa fala, é que você não está falando sozinho já aí, né? Tem um tempo que ela me chamava de doida, depois ela foi perceber que eu falando sozinho não. Que às vezes eu vou conversando com Deus, eu vou conversando com Deus. Às vezes você vê que eu estou conversando em cima da mão. Às vezes eu converso tanto que a maioria das vezes eu passo no caminho onde é para entrar e só, tu passou! Se ela já sabe o que eu estava fazendo, aí eu volto e entro no caminho. É a satisfação de você me glória a Deus. Porque toda vez que você tiver a satisfação de falar com Deus, Ele vai ter uma rota. Vou falar por causa aqui. Ele vai ter uma rota certa.
Uma vez eu passei direto de um tal local. No momento que eu voltei, eu tinha acabado de passar lá, só que eu acabei mudando a rota, falando com Deus. Quando eu voltei, tinha acontecido acidente. E naquele exatamente, se eu passo direto, era eu que teria sido acidente. Sabe para onde é que eu estou indo? Quando eu voltei, já tinha acontecido acidente. Então, no momento que nós estamos falando com Deus, ele muda a rota. Senão, não é por aqui, não. Por aqui está. Vá por aqui. Quem está entendendo? Quando nós colocamos Deus como a fonte de tudo, meu irmão, o que é de tudo, a fonte de tudo na nossa vida? Para você, o que é de tudo? É muito fácil falar. Muito fácil falar que nós vamos botar Deus em primeiro lugar. Difícil é botar. Difícil é botar. Eu tinha mania de pegar o celular antes de orar, sempre orar. Agora eu só pego o celular depois de orar, cantarzinho, ler o salmo, na direção. Eu vou pegar o celular. Eu tinha uma mania de dormir 1 a 2 horas da madrugada. Hoje eu durmo muito cedo. Até isso, eu acho que eu tiro meu sono. Se eu chegar lá, olho o celular um pouquinho e já vou. Eu gosto muito de estar vendo mensagem bíblica. Porque quanto mais a gente vê, mais a gente aprende. Só que eu estou falando de mensagem, estou falando de pregação, porque a pregação não sabe se o cara está pregando a verdade. Se tu não conhece a Bíblia, tu vai te influenciar para um cara que está pregando uma heresia, tu achar que é verdade, ainda mais contra o pastor. Eu me lembro que logo no começo do meu convertimento, peguei um celular que ele tinha para de beta, né? Eu sabia que o quartinho tinha celular, eu tinha, rapaz, comecei a ver uma pregação, chegar para o pastor, sai aqui, isso não existe! Fui logo contra o meu pastor. Não conhecer a Bíblia, não ler a Bíblia. E se nós pegamos o ensinamento, nós temos que investigar o que verdadeiramente é verdade e o que é falso, para nós não entrarmos em contradição. Quanto à obediência, quando há uma obediência verdadeira de Deus, é impressionante que ele, quando sente do nosso coração, que eu estou falando, ele expõe um amor dentro do nosso coração. Esse amor ele vai ser exposto mesmo. Porque quando nós nos agradamos dele, ele vai mudar o sentido do nosso coração. Vai tirar aquela vontade louca, aqueles desejos malucos, aqueles desejos inseguros e aqueles desejos confusos. Quais são esses desejos seguros e desejos confusos? São aqueles desejos que do nada a gente está desejando uma coisa que do nada, eu não quero mais isso, eu quero aquilo ali. Misericórdia. Já não sabe mais nem o que quer da vida. Esses desejos são desejos malucos, loucos. Que nós pensamos que nós queremos. É isso. E no final da conta a gente vai ver que a gente não quer isso. Por isso que quando ele bota sentido no nosso coração, ele vai ver o que verdadeiramente, o que é bom para nós, verdadeiramente, ele vai impor dentro do nosso coração. Agora eu vou botar isso aqui, ó. Vai começar a te mostrar o que é bom, o que é bom, o que é bom. Aí tu vai ver um bocado de coisa boa, tu vai ver outra coisa boa que ele põe no teu coração, que é bem melhor do que todas essas coisas. Só que quem colocou foi ele por causa da tua entrega a ele. Quando tu te entregou a ele mudou o rumo do teu coração, mudou o sentido. E agora ele vai dizer isso agora. Ele está acelerando. Então ele vai satisfazer o desejo do coração dele. Mas quem impôs, está vendo? Quem impôs, o próprio Deus botou esse desejo no teu coração. Porque ele vai ver que esse desejo não vai te trazer o quê? Sofrimento, arrependimento, não vai te trazer desgraça, não vai te trazer escassez, não vai te trazer nada, vai te trazer algo que vai beneficiar a tua vida em todas as áreas, em todos os sem mentira. Rapaz, ela passa muito rápido. Vamos lá, só para entender. Quando ele fala santificarei desejo do seu coração, vai pensar que eu estou acabando de explicar, vai pensar que Deus é o jeito da lâmpada mágica. Ai, parece aí que eu quero ver. Ai, eu quero isso. Vai, eu quero isso. Não. Estou acabando de dizer que quando nós entregamos verdadeiramente, colocamos a nossa prioridade
prioridade, colocamos Ele como prioridade na nossa vida, colocamos Ele como fonte de tudo, nós estamos nos agradando, nós chegamos aqui com satisfação para agradar a Ele, Ele vai mudar o sentido, o desejo do nosso coração. Ele vai colocar coisas boas, coisas que verdadeiramente nós vamos ter a visão de olhar e dizer, verdadeiramente isso aqui é bom. Aí Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. Não chegar aqui, Senhor, eu vou me agradar em Ti, eu quero isso aqui. Não. Primeiro Ele vai mudar nosso coração, dar sentido ao nosso coração, para depois sim Ele vai dizer, agora eu satisfarei o desejo do teu coração. Então não vai bater achar que Deus é o gênio da lâmpada mágica, que Ele é o gênio da lâmpada mágica. Vamos lá, está escrito aqui, ó. O segredo das ordens é assim: quando você realmente se deleita no Senhor, duas coisas acontecem. Primeiro, Ele muda os desejos, aquilo que eu falei. Esse teu desejo louco, Ele vai mudar por completo, porque Ele vai arrancar esse teu desejo louco. Ou seja, o que você tanto queria, sabe aquele desejo que você tanto queria? Ele vai começar a tirar da sua vida, vai começar a perder as forças. Quem já teve um desejo, agora não tem mais esse desejo? Só o André, né? Gente pobre de espírito. Aquele desejo que você tinha, agora você perdeu o interesse, não tem mais aquele desejo. Aquele desejo louco, maluco lá atrás, lá. Você tinha de repente, quando você se entregou para Deus, você já não tem mais esse desejo. Esse desejo ele perdeu o quê? Perdeu as forças. Aí depois começa a nascer um desejo alinhado com Deus, te lembra? Deus começa a alinhar teu coração, Ele começa a trazer prática, começa a trazer propósito. E dentro de você começa a crescer o reino. E esse mesmo reino que Ele cresce dentro de você, Ele vai começar a modificar esse desejo verdadeiramente. Aquele desejo maluco que você mesmo vai olhar, mas como eu desejava isso, que coisa doida, que coisa louca eu desejava. Você vai olhar que tudo aquilo era louco. Quem está entendendo? Tudo aquilo era loucura. Aí você já tem outros desejos, os desejos completamente diferentes daquilo que você tinha. E quando você, aí olha só, quando você vê, quando Deus vê que você realmente está se agradando nele, é quando de repente Ele começa a realizar os seus desejos. Pelo amor de Deus, quando você fala de desejo, não é desejo erótico, não, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Aleluia. Estamos falando em desejos e sonhos. Vamos colocar sonhos assim também. O ser humano é inteiramente bem poluído. Está até aqui, Senhor. Vamos lá. Os sonhos que continuam queimando no seu coração depois que você colocou Deus em primeiro lugar, esses Ele cuida. Porque agora não são desejos egoístas, são desejos que vão te fazer bem e abençoar outras pessoas também. Por isso que até o desejo do nosso coração que satisfaz vai ter o prazer de também essa mesma bênção que chega na nossa vida, abençoar também a vida de outras pessoas. Vamos lá. Olha só, tem gente que tem um desejo ardente de ser transformado, de mudar, como eu tive. Vou falar para Deus, quando eu vim para os teus caminhos, eu não vim porque eu estava sem dinheiro, porque eu estava endinheirado. Eu não vim porque eu não tinha carro, eu tinha carro. Eu não vim porque eu precisava de uma moto, eu tinha moto. Eu não vim porque eu estava doente, eu não vim porque eu estava brigado com a minha esposa. Eu não vim por nada disso. Eu não vim por nada disso. Lembra-se que era de casa, eu vim porque eu queria estar presente. Eu vim porque eu queria estar presente. Eu queria sentir o Senhor de novo. Mas eu não vim por nenhum desejo disso. Você vai entender lá o que eu quero falar. Aleluia. E quando eu vim para a presença de Deus, eu vim praticamente com uma alta satisfação, a ponto de, ao mesmo tempo que eu chegar na igreja, eu olhar assim, se eu quero ficar aqui, daqui eu não quero para sair. E daquele dia adiante eu não saio mais da presença do Senhor. Só que no meio do caminho gera uma alta satisfação, que é o altos e existiam alguns desejos que eu tinha. Mas esse desejo no meio do caminho ficou. No meio do caminho ele e colocou outros desejos completamente diferentes. Eu tenho um desejo ardente, que esse não saiu do meu coração até hoje.
Mas eu digo mesmo assim, se não é a tua vontade, meu maior desejo é ter um terreno, corra atrás, não ter tua vontade, não assim. Terreno muito grande com garapé, beira de maré, a única coisa que você fazer é pescar e falar. Mas se esse não é o desejo dele, hein? Aí é o desejo maluco da minha cabeça que eu tenho, aí eu compro um terreno poderoso de andar para me manter. Para me manter esse terreno. Você está entendendo o desejo maluco que a gente tem? Você está entendendo? Então muitas das vezes nós queremos algo que Deus não quer nos dar, porque Ele sabe que aquele negócio ali não vai dar muito certo não, mas nós queremos, porque a nossa cabeça é uma cabeça meio complexa. A cabeça do ser humano é uma cabeça complexa. Mas bora resumir aqui que ainda tem, não terminar aqui. Quando Paulo vai dizer mesmo assim, eu já não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo agora não é mais minha vontade, é a vontade do Senhor. Só que ele vai dizer que a vontade dele é boa, perfeita, olha lá, só de falar perfeita é maravilhoso. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Se tu quer a tua vontade muitas das vezes vai ser boa, perfeita e agradável. Só que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Aí ele pega, tira a tua vontade e põe a dele, tira o teu sonho e põe o dele. Só que ele vai realizar o sonho dele. E você vai ver que você vai se agradar, vai se satisfazer e vai ter alegria. Enquanto nós pensamos, não, mas o interessante é que às vezes a gente quer uma coisa e a gente pensa tão pequena, né? A gente quer aquele negocinho. Ele está dizendo, tem coisa grande para ti, tu quer essa porcariazinha pequena. O que eu tenho para ti é bem maior do que tu pensa, bem maior do que tu sonha. O que eu tenho para ti é bem maravilhoso, bem mais maravilhoso do que tu acha. Por isso que quando ele está dizendo, entrega-te ao Senhor, confia nele, mais ele fará, então agrade o Senhor, está dizendo, o que eu tenho para ti vai além do teu sonho, vai além do teu desejo, vai além da tua vontade, vai além de tudo aquilo que tu pensas. Mas primeiramente eu quero implantar o meu desejo dentro de ti. Eu quero me implantar dentro de ti. Eu quero ser prioridade dentro de ti. Eu quero ser fonte dentro de ti. Para jorrar para fora e abençoar os outros que estão do lado de ti. Fique de pé. Quando ele vai falar, te deleita em mim, a primeira coisa que ele vai te dar, se tu te deleitar no Senhor, ele vai dizer, eu vou te dar a mim primeiro. Primeiro eu vou te dar a mim. Se ou não? Se ou não? Eu me lembro de um casal, eu acho que hoje parece que ele está ouvindo, que a missionária Letícia levou na época lá, e esse casal se separaram. E essa missionária ela chegou para mim, não sei se ela era missionária na época, ela chegou para mim e falou assim, quando ele me largou, eu falava para Deus, Deus transforma a minha vida. Eu falava para ele voltar. Ela transforma a minha vida. E onde ele estiver, salva ele. Onde ele estiver, salva ele, mas me liberta, transforma a vida. Eu nunca pedi para ele voltar. Eu tinha liberto a minha vida. E salva ele. Salva ele. O tempo todo foi assim. Quando ele voltou para lá, ele voltou salvo, ele voltou liberto, ele voltou transformado. Porque ela não pedia para ele, ela pedia para ela, porque ela sabia que ela queria a primeira transformação para ela. E muitas das vezes nós pedimos algo para o conjunto sabendo que nós estamos precisando dele. Nós queremos mudança em alguém, mas nós ainda não mudamos. Nós queremos que alguém seja transformado e nós nem mesmo nos transformar. Quem está entendendo? Mas para finalizar, vamos lá. Deus não está dizendo que me use para conseguir o que você quer. Não. Eu já falei que Deus não é amuleto, Deus não é objeto. Ele está dizendo, me escolha primeiro. E eu vou cuidar para que você queira que seja exatamente o que vai te fazer feliz de verdade. É uma promessa de alinhamento, não de barganha. Ninguém ganha com Deus. Então, seja o que for que você deseja, Ele vai tirar esse teu desejo e vai te botar outro melhor. Não te preocupa que Ele vai botar outro melhor do que isso. Ele vai tirar esse teu desejo maluco, como está tirando o meu, e vai botar outro bem melhor. E esse que Ele vai te dar vai ser satisfatório.
vai te trazer alegria, vai te trazer desejo, vai te trazer paz. Por isso que é mais antes a gente agradasse nele, para que ele venha realizar o desejo do nosso coração e venha trazer paz. E não trazer sofrimento, arrependimento, angústia. Só que tem coisas que Deus permite. Tem permissão de Deus, tem vontade de Deus. Lembra-se de uma coisa. Tem o quê? Permissão, vontade. Não! Não foi permissão de Deus, ele permitiu. Porque estava feito. Mas tem a vontade de Deus. Quem entendeu? Não, esse aleluia está muito fraco. Miséria. Quem entendeu? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aí, o Angélica entendeu. Você entendeu o que Deus quis falar hoje? Então o que Deus ele quer falar nessa noite é que o centro de toda a nossa vida tem que ser Ele. Tá muito ligado aí? O centro de nossa vida, se não for Ele, não tem como nós caminharmos. Por que aquilo que eu falei, por que quando a pessoa acaba tirando a vida, acaba criando ansiedade, acaba criando depressão, eu sempre tive um dilema comigo, eu tenho um propósito com Deus. Eu ainda não saí seguindo, eu tenho que sair. O meu propósito com Deus é falar uma palavra só dentro do ônibus. Eu sou meio doido, eu falo mesmo. A maioria das pessoas, às vezes tu vai no ônibus lotado, o ônibus está escrito 45, das 45, 15 pelo menos está em depressão. Está com crise de ansiedade, está com estresse. Dentro de um ônibus. Isso é um propósito que eu faço com Deus e vou fazer de novo. Mas olha só, da onde vem a depressão? Né? Pois é, mas da onde vem? Da onde culminou isso aí? Uma ferida lá atrás, no passado. O problema que houve lá atrás veio acumulando aqui no nosso corpo a depressão. Da onde veio o estresse? Você tem estresse no passado? Não, você tem estresse no pré? Estresse é algo que você viu no pré? E a ansiedade veio da onde? Ela não veio, vem ainda. Você está ansioso por uma coisa que causa ansiedade. Então, passado, presente e futuro. E quando Deus vai falar que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele está dizendo: eu curo as feridas do passado. Eu te liberto desse estresse e garanto o teu futuro. Descansa no ser. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então, por isso que Jesus vai falar: eu sou mesmo ontem, hoje e sempre. Eu trabalho no ontem, trabalho no hoje, trabalho lá no futuro. Por isso que quando nós nos entregamos para Ele, irmão, a probabilidade de alguma coisa errada na nossa vida é nulo. Por quê? Porque Ele vai garantir o nosso futuro. Se o nosso futuro nós entregamos, é porque as pessoas estão morrendo ansiosas, porque não tem um Deus que pode tudo. Elas acreditam nas suas próprias forças. Quem está entendendo? E as suas próprias forças, elas são limitadas. Mas a Bíblia vai dizer que a força de Deus é limitada. Por isso que Ele é onipotente. Então vamos cantar mais